condições precárias dos aviões da Voipaz. São chocantes as informações que eu trago aqui. Olha, diversas denúncias, inclusive uma do piloto, do próprio piloto que sofreu o acidente. Ele já vinha alertando ali sobre problemas na aeronave. A Voipaz antigamente levava o nome de Passaredo. Mudou o nome, não sei porquê. Mas um relato chocante ontem no Fantástico veio à tona. Um piloto aposentado que se chama Rui Guardiola foi pioneiro do avião modelo ATR no Brasil, que foi o mesmo modelo de avião que caiu lá em Vinhedo, São Paulo. Vale frisar que esse modelo de avião é extremamente seguro. A questão é, por que esse caiu? Não é por conta do modelo de avião, e sim por outro motivo. Então o Rui Guardiola sobrevoou horas e horas, milhares de horas, neste modelo de avião ATR. Trabalhou em muitas companhias aéreas, e trabalhou durante um mês somente na Passaredo, que é hoje a Voipaz. E aí, ele contou que uma situação chamou muita atenção. E olhem só que coincidência. Todo avião tem um sistema de degelo. Como eu já expus aqui, o que pode ter causado ali um primeiro incidente, o que pode ter começado o acidente aéreo seria o gelo, a formação de gelo nas asas. Isso daí faz o avião perder o formato de asa, e eu já expliquei tudo isso aqui. E muitas pessoas inclusive questionaram, mas e o sistema de degelo? Porque o avião tem. E aí nós não sabemos, temos que esperar a investigação do CENIPA. Mas esse piloto aposentado, que é o Rui Guardiola, ele disse que quando trabalhou somente um mês na Passaredo, viu que no avião que ele estava trabalhando, o botão de degelo estava quebrado, e aí tinham achado uma solução ali para consertar aquele botão colocando um palito de fósforo, ou seja, você apertava o botão por um palito, uma gambiarra. Imagina se a gambiarra quebra, não funciona no meio de um voo, imagina o desespero. Mas isso já aconteceu há muito tempo, na Passaredo. O que será que causou a queda do avião em Vinhedo? Não sabemos ainda. Mas o Fantástico também apurou que a aeronave que caiu vinha sofrendo com diversos problemas, parando para manutenção. Por sinal, teve um problema ali em um pouso que bateu a cauda da aeronave, tinha um dano ali. O Léo Dias divulgou uma informação exclusiva que o Danilo Romano, que foi o piloto que infelizmente perdeu a vida aí durante esse voo, já havia aberto um relatório para reclamar de uma situação que estava acontecendo no avião. Teve um incidente com fogo no motor e ele fez esse relatório para avisar ali. No documento em que o piloto reclama, ele disse que um comissário de bordo chamou para falar que estava sentindo um cheiro estranho. E aí foi confirmado que o propeller, que é a hélice do avião, estava girando e o motor pegando fogo. O mecânico até então não tinha avisado sobre nenhuma anormalidade. Também estava difícil de falar com o mecânico ali. E aí estava um barulho de deslocamento de ar e esse problema imenso. Também outra coisa que pega muito é essa imagem. Conforme você pode ver, obviamente está extremamente quebrada a aeronave e o pneu estourado. Um funcionário fala para o outro em uma conversa dizendo assim, olha, esse pneu estourou, ninguém viu, só deu para ver depois que pousou. Então olha só o perigo, um pneu estourar durante um pouso, né? Além do mais, foram encontrados relatos de funcionários que chocam muito. Vale frisar que nem todas as reclamações aqui são especificamente sobre o avião que caiu, mas sim sobre outros aviões. Só que no final de tudo mostra um descaso da companhia aérea com todos os aviões. Aqui uma comissária de bordo reclamando sobre diversos ocorridos ali, dizendo que já está uma situação insustentável, perigosa e com risco de acidente. Ela diz que no voo que ela estava, especialmente, o trem de pouso não se recolheu e que não se voa dessa forma. Além do mais, gerou um atraso por questão de segurança. E ela ainda alerta que tem um perigo que pode ser causado um acidente por conta desse trem de pouso. Se o trem resolver recolher do nada na hora do pouso e não baixar mais, que tudo é um risco, é uma máquina. E aí ela alerta, né, que pode acabar atravessando a pista no final de tudo. E aí ela tá mais do que certa nesse ponto. Não foi isso que causou o acidente da Voepaz, mas era uma questão que já estava sendo alertada. Outra coisa, aqui temos outro relato de uma outra funcionária dizendo o seguinte, que estava voando com um freio a menos. E olha só essa parte aqui que é muito chocante, ó. Ela disse que o pneu da aeronave está com uma bolha de aproximadamente 6 centímetros. Ela disse que tirou uma foto. A foto tá aí, não dá pra ver direito mesmo a bolha, mas enfim. E aí, no final, ela diz o seguinte, ó. E uma peça que colocaram para quebrar o gelo em voo nas asas não está funcionando. Isso em uma das asas. Sempre há vários desvios, curvas. Aconteceu vários desvios e curvas que achei estranho e fui perguntar o porquê.
e foi quando falaram desse problema na peça da asa. Olha, é chocante, porque aqui a aeromoça, eu acredito, ela fala especificamente sobre um problema na peça da asa que quebra o gelo. Ou seja, a ferramenta de degelo, que já teve um problema lá atrás com outro piloto. Não sabemos se esse e-mail aqui especificamente está falando do avião que caiu ou se é de outro avião. Mas tem uma questão aqui, tem uma questão de indisciplina por parte da Voepass. E aí vocês podem ver uma sequência de fotos que mostra o estado calamitoso que se encontrava a aeronave. E aí você pode ver que diversas coisas quebradas lá dentro, né? Obviamente trazendo uma má experiência para os passageiros. Ah, Mark, mas um banco quebrado, alguma coisa quebrada, não causa queda do avião, assim como eu mostrei no vídeo passado, ar-condicionado também não causa, nada ali dentro vai causar, traz um voo ruim para o passageiro, mas não causa uma queda. Só que é aquela teoria das janelas quebradas. Ora, se a Voepass ela não conserta um banco, será que ela vai consertar um problema técnico? Quando você entra numa casa, ela tá com a janela quebrada. A casa tá com a janela quebrada. Você entra naquela casa, você vê que ela não está só descuidada por estar com a janela quebrada. Muito dificilmente uma casa que não teve sua janela trocada vai ser cuidada lá dentro. Você vai ver que a casa ela é suja, que ela não tem outras coisas quebradas lá dentro. Por quê? Porque a pessoa quebrou a janela, ela desleixou da casa. Ela já é a teoria das janelas quebradas. Conserte a única janela que quebrou. Quebrou uma janela só, mas tem outras 100 janelas. Conserte essa janela, porque uma janela quebrada leva você a não cuidar das outras e aí em breve todas estarão quebradas. Então se tem uma questão aí muito forte em relação a isso. É fato que a Voepass estava passando por problemas. A própria aeronave que caiu estava passando por problemas. O que causou a queda? Ainda não sabemos. Só que a situação calamitosa da Voepass é bem evidente e obviamente que se teve algum erro da empresa, se essa queda desse avião foi causada por negligência, a empresa tem que ser fechada. Bom, por enquanto é só. Continue acompanhando esse caso aqui, eu trarei todas as informações. Até uma próxima e tchau.